Decolou. Decolamos. Então, boa noite. Nossa, que alto. Caraca, minha puta. Boa noite, boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Sim. Sim. Então, tá bom. O que eu vou cutucar vocês hoje? Vocês costumam praticar meditação por conta própria? Vamos ser honestos. As carinhas. Normal, tudo bem. É difícil mesmo. A gente não tem o hábito de colocar essas coisas na rotina, né? Da gente. Então, não vamos julgar, né? Certo? Muito bem. Vocês sabem que 15 dias é muito tempo, né? Eu fico em casa pensando no que eu vou cutucar vocês na semana seguinte, né? Eu fico caraminholando, qual será? Então hoje eu trouxe isso, ó. Estava eu pensando, na verdade eu estava vendo umas palestras aí pensando, né? Que isto é óbvio, né? Óbvio? Óbvio. Sim. Isto aqui é um veículo, né? Para quê? Para a luz. Uhum. Então pensava eu, nós também somos um veículo? É isso? Somos um veículo para a luz? Será? Mas vejam, aí é que vem. O que é melhor, o que é mais interessante? A gente dizer que isto aqui é um veículo para a luz? Ou que a luz usa isto como veículo? O que é mais importante? Os dois? Mas veja só, quando você inverte, eu sou a luz e uso o meu corpo como veículo. Percebe a diferença? O grau de importância que isso ganha? Quando você pensa, o corpo é o veículo, mas é o que está dentro, é o que é importante. Isto aqui, se nós não ligarmos, não acontece nada. Ou acontece? Não. E nós? Se nós não... Se não conectar, né? O que acontece? Nada também. A gente é só o veículo mesmo. Mas e a luz? Por isso, quando você inverte, você diz, não, eu sou a luz e isso aqui é só um veículo para ela. Hoje é esse, amanhã pode ser outro. Vou lembrar o Hélio de novo. Aquela vai ficar marcada, né? Hoje é este, amanhã pode ser outro veículo. Então o veículo é o que menos importa? Não, ele é importante. E precisa estar saudável. Mas o mais importante é o que este veículo carrega aqui. Quando nós meditamos assim, o grau de importância muda, a percepção muda. Quando você consegue acessar desta maneira, pensar desta forma, entender desta forma, ou vestir esta roupa, você muda a sua forma de pensar, você toma mais cuidado, porque a sua responsabilidade mudou. Você muda a sua forma de falar, você mede mais suas palavras e você muda a sua forma de agir, porque a sua maneira de pensar mudou. É diferente. Olha como é o grau de responsabilidade nosso aqui. Olha o quanto a gente carrega de importante dentro desse veículo. Olha a importância disso. É muito sério.
Por isso é que nós precisamos, de vez em quando, trabalhar a nossa meditação ou a nossa concentração, que seja dessa maneira, mudando a forma de ver. Não, eu não sou isto aqui, eu sou o que está dentro disto aqui e que isto aqui carrega. Mas na medida em que eu acessar. Hoje nós vamos experimentar assim. A gente vai se vestir assim, uns trinques, dessa maneira, com essa responsabilidade, que é muito maior do que a gente sequer imagina. Já experimentou fazer isso? É outra coisa, diferente. Vamos lá? Veja, eu vou conduzir vocês até um certo ponto, mas vai chegar um momento que vocês estão por conta própria, certo? Então, eu sugiro que vocês realmente se entreguem a esse momento. Não fique tentando controlar nada, tá? Não é controle, é entrega mesmo. É o contrário. Então, vamos largar a bolsinha nessa cadeirinha agora. Eu vejo, viu? Você sabe que eu vejo. Então, muito bem. Como todos nós já estivemos aqui antes, né? Nós já sabemos que nós devemos começar do mais grosseiro para o mais sutil. O que isso significa? Que nós começamos por este corpo, por esse veículo, que é o mais grosseiro, e vamos até o mais sutil, que é nossa mente e o que está além. O que liga tudo isso? A nossa respiração. Ela é o fio condutor. Então nós vamos fechar os olhos. Em primeiro lugar, vamos nos desligar do que está aqui fora. Agora não tem mais a tia Pro aqui em cima. Só me ouçam enquanto eu estiver conduzindo. E depois disso, acabou aqui fora. Nós já sabemos que nós devemos nos colocar bem com este veículo bem assentado nas cadeirinhas. Bem assentado não significa relaxado demais, significa sem esforço excessivo. É diferente. Não se sente aí como se você fosse tirar um bom cochilo, se sente de uma forma que você consiga se manter atento ao que você está fazendo. O mais importante é que você esteja presente. É claro já para todos nós, a essa altura, que a cabeça não quer ficar quieta e não ficará. Porém, você, como bom praticante, não vai prestar atenção. Você vai deixar ela trazer um pensamento e outro, e outro, e outro, e assim ela vai. Mas isso pouco importa, faz parte. Ela é assim mesmo. Apesar do ruído, você se mantém firme, tranquilo, dentro da sua posição. A sua posição é o quê? De observador. Procure não ir junto com os pensamentos. Procure se manter observando apenas. Se você prefere levar a sua atenção para o ritmo respiratório, faça isso. Com certeza é uma boa maneira de você não prestar atenção no barulho da sua mente. Mantenha-se de olhos fechados, mantenha-se calmo, mantenha-se presente. Lembra que você só tem esse e esse momento.
somente agora. Não tem antes e não tem depois, só tem agora. Se for possível, faça a sua respiração mais longa possível, tanto quando você inspira, quanto quando você expira, de forma longa, profunda. Deixe a sua respiração o menos ansiosa possível.
mesma forma como nós fomos, agora nós voltamos. Então, voltamos primeiramente a ouvir os ruídos, entrar em contato com os sons que estão em volta, mexendo de leve o corpo, fazendo uma respiração mais longa, se for necessário. Mais tranquilos agora. Eu vou acender a luz, então protejo os olhos. Eu sei que para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Para algumas pessoas ficar em silêncio é uma delícia. Eu sou uma dessas pessoas. Para outras é um verdadeiro martírio. Mas é altamente recomendável de qualquer forma. Porque nesses momentos a gente consegue se afastar um pouquinho do burburinho, né? Dos problemas, enfim, que estão o tempo todo aí, gente, não adianta. Eles não vão sumir, mas a gente consegue de vez em quando e voltar para dentro e lembrar que nós somos, na verdade. Agora, cada vez que vocês olharem para a luzinha, vocês vão lembrar de mim. Agora, falando sério, é bom se praticar. Eu aconselho, é bom praticar. Que seja 5 minutinhos, tá? Mas é bom fazer. Você cria o hábito. É como caminhado ou qualquer outra coisa. Depois você não fica mais sem, você sente falta. Afora que você vai virar uma pessoa muito mais equilibrada. Todo mundo bem? Então tá. Obrigada, gente. Todo mundo mais quietinho. Pronto. Ah, é verdade. Pronto. Todo mundo tá quietinho. Eu não consigo pôr essa coisinha de volta. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Certo? Agora eu vou me enquadrar assim com todo mundo. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aparecendo. Estou na televisão. Sejam todos muito bem-vindos. Estou na Globo. A nossa casa, né? Recomeço. Para quem está vindo pela primeira vez, sintam-se à vontade. A casa é de todos, né? Que a espiritualidade tão prontamente prepara o ambiente para receber a gente com muito amor e muito carinho. Vou dar alguns recados. Que não tá aqui, né? Ou tá? Segue sem roteiro aqui. Ah, tá. Então a gente pede para que todo mundo desligue o celular, se possível, ou coloque no modo de avião, porque toda essa energia, né, que o aparelho usa acaba tendo interferência no trabalho da espiritualidade. Então, na medida que as pessoas puderem colocar no silencioso e no modo avião, a gente agradece. A casa também agradece as doações que são recebidas de todos. Para quem não sabe, nós fazemos um trabalho de entrega de cestas básicas para as famílias carentes. Então, nós também
aceitamos doações de produtos, né, de alimentos não perecíveis, que tem uma listinha lá na secretaria, no mural. Então, se alguém tiver, né, a possibilidade de ajuda, a casa agradece. Lá tem todos os alimentos que são colocados dentro da cesta. Nós falamos também sobre a prática do Evangelho no Lar, que é uma prática que nós sempre aconselhamos as pessoas a fazerem por conta dos benefícios que a gente recebe em casa, de harmonização, de proteção e também de certa forma, um entendimento, né, sobre as palavras do Evangelho. Se alguém também tiver alguma dúvida de como faz essa leitura, né, e a prática do Evangelho no Lar, na secretaria as pessoas também estão orientadas, né, a passar as orientações. A gente também aceita doações de lãs. A casa conta com a colaboração das tarefeiras que fazem os quadradinhos do amor, que são os quadradinhos de lã, que são em grande quantidade, se transformam, né, em cobertores, que são doados para instituições que acabam usando esses cobertores para aquecer pessoas de idade, crianças carentes. Então, também quem tiver, né, a disponibilidade de doação de lã, a casa agradece. Então é isso, vou apagar a luz agora que a gente vai fazer a prece de abertura. Então, nesse momento tão especial, né, do nosso dia, vamos fechando os nossos olhos e sentindo de uma forma bem sutil, bem gostosa, bem tranquila, a presença dos mentores espirituais dessa casa, dos nossos mentores pessoais que nos acompanham na nossa jornada diária. Vamos elevando nesse momento o nosso pensamento até Jesus e visualizando a sua figura tão querida, tão amada, que nos recebe de braços abertos, e a gente consegue sentir esse abraço apertado, carinhoso, e com essa disposição, com essa vontade, a gente agradece por mais uma semana, por mais um dia de vida que estamos recebendo, e pedimos humildemente que essa proteção se estenda durante todos os dias aí da semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E com muito carinho, nós vamos envolver a palestrante da noite de hoje. Obrigada. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também. Agradeço aos amigos mentores espirituais da casa, né, a oportunidade desta tarefa. Para mim, eu peço sempre um pouquinho de boa intuição, e para cada um de nós aquela tranquilidade de sempre, não é? Para que tudo transcorra aí de uma forma assim bem tranquila para cada um de nós, essa nossa comunhão juntamente a Jesus, não é? Que venha nos transformar em bons fluidos que já estão sendo aí distribuídos desde a hora que nós adentramos aquela porta, não é? Então vamos lá. Tá falando alto, tá bom? Tá, beleza? Aí no fundo? Então vamos lá.
Esse nosso bate-papo de hoje tem o objetivo de esclarecer 2 itens constantes lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11. Na maioria dos nossos bate-papos, né, nós mencionamos o orgulho e o egoísmo, né? Alguém pode até não entender por que a gente fala tanto de orgulho e de egoísmo, né? E um cadinho só de humildade. Mas quando nós passamos a estudar, não é, os desígnios de Deus, através aí das mensagens de Jesus, nós passamos a verificar que os males, não é, pelos quais nós atravessamos, e isso não é só aqui no Brasil, não é só na nossa casa, não é só no nosso estado, não é? Mas é um problema mundial e a gente vê isso, é só a gente olhar os noticiários, né? E parece que cada dia que passa, parece que aparece um pouco mais de guerra, um pouco mais de conflito, não é? Mas aí nós passamos a entender a necessidade de nós combatermos o que a espiritualidade chama, né, de chagas, que seria o orgulho e o egoísmo. Porque eles trazem consequências que nos afetam ali moralmente, não é? Materialmente e espiritualmente também. E muitas das vezes nós verificamos, por exemplo, que através da fome, das doenças, tudo isso a gente vai falando e eu acho que a gente vai conseguindo fazer um link, criar um link com as situações que a gente presencia lá fora, né? O que as guerras trazem, não é? Será que é só destruição de casas, de carros, de plantações? Elas destroem, na verdade, primeiramente as pessoas, não é? De uma forma física e de uma forma moral também, porque as pessoas acabam ficando sem teto, sem ter o que comer, não é? Às vezes há um desligamento muito abrupto de familiares, não é? De amigos, de vizinhos. Então, assim, não é só uma questão, a guerra não traz questões, problemas somente materiais, mas muito físicos, muito espirituais também, porque como que não fica, não é? Os espíritos dessas pessoas, tanto as que estão encarnadas, que ficam no meio dessa baderna toda, não é? Desse conflito todo, que é tudo uma questão política, questão de poder, não é? Como também, como que fica, não é? A moral, a moralidade ali, porque as pessoas elas ficam acuadas, e o que passa pela cabeça delas, não é? Da mesma forma como em determinados países existem, não é, essas situações de semi-escravidão, não é? Que nós vamos dizer assim, a gente vê que não tem tanta liberdade quanto nós temos aqui no Brasil. E às vezes aqui a gente não aproveita, muitos de nós não aproveitam e levam para o lado da libertinagem, não é? E não da liberdade. Mas nós não estamos aqui para falar de política, nós estamos aqui para falar de comportamento humano, na verdade, não é? Então nós começaremos aí com a leitura do Evangelho de Lucas, no seu Evangelho lá no capítulo 14, dos itens 1 e 7, e do 7 ao 11, constante também no Evangelho lá no capítulo 7, que nós estamos estudando hoje, mas lá no item 5. Peço licença para ler. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, não é? E vos vejais aí constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos nos últimos lugares, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: venha, meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado.
Ou seja, Jesus colocou duas situações bem simples, né? De colocação de lugar, o do primeiro e o do último. Ou seja, se nós quisermos estar muito à frente, não é? A gente pode ser convidado a estarmos lá para o fundão, irmos lá, para o outro e para o último lugar. Quando se nós nos colocarmos lá, às vezes o dono da festa, não é? Vem e fala, vem até aqui, chegue mais perto, não é? Eu tenho um abraço para você. Então, são duas situações muito simples que a maioria de nós não consegue compreender, né? Essa questão de será rebaixado e será elevado é muito simples no nosso dia a dia mesmo. E a gente vai reparar isso conforme nós vamos bater no nosso bate-papo. Então, são ensinos ou dizeres de Jesus que nos alerta, não é, sobre essa nossa postura na vida, em trabalharmos aí com o nosso orgulho e também com o nosso egoísmo, que às vezes a gente quer o lugar do outro. E o lugar do outro não é para nós, que senão não seria dele, não é? Então, assim, às vezes nós queremos algumas coisas, aqui não tem nada assim, um carro, vai... Às vezes nós queremos o carro que o vizinho comprou, um carro zero, desses novos aí, como que é? BYD, né? Que é elétrico, né? Ele é, como que fala, quando é vários tipos, né? No mesmo, pode levar combustível, híbrido, brigadão, né? Pode levar combustível, como pode também ser elétrico, não é? Então, assim, maravilhoso, mas vai ver o preço dele. Muito nós queremos aquele carro. Qual de nós que não gostaria de ter um carro desse? Mas será que a nossa forma de vida, o nosso percurso hoje, comporta ter um carro desse? E olha que não é um dos carros mais caros que tem, não é? Para mim não comporta, nem eu vendendo o meu. Então eu fico tranquila, porque nem tudo aquilo que o outro tem, possua, eu posso ter. Nem sempre, não é? Mesmo que a gente batalhe bastante. Eu, por exemplo, posso batalhar bastante, que esse ano não consigo nada, não conseguiria um BYD, não é? Nos dias de hoje. Então, seria impossível aqui falar de algumas situações, sem aquela, por exemplo, quando a gente fala no orgulho e no egoísmo, sem aquela postura que os combate esses dois, digamos assim, essas posturas, não é? Sentimento, pode ser sentimento também, não é? Mas o que combate o orgulho, por exemplo? Quando a gente levanta e cede um lugar para alguém e vai para um outro lugar, tinha um lugar lá no fundão, a gente cede um lugar para alguém aqui na ponta e vai para lá. Humildade, né? A gente não pesa que a gente vai perder somente uns passos para ir até lá e ceder o nosso espaço, as nossas condições para alguém que talvez esteja precisando mais que nós, não é? Porque às vezes o primeiro lugar está ali reservado para alguém que esteja com algum problema de saúde, alguém que não ouça bastante, alguém que não possa caminhar, não é? E a gente às vezes não quer, né? Ser um pouco mais, digamos assim, um pouco mais simples. E aí a gente vai e abusa dos lugares, não é? Então, o que ou qual sentimento virá à frente, não é? Quando nós vemos os lugares vazios nas mesas. Essa é uma questão para a gente ponderar a nossa vida. O que a gente faz lá fora, na nossa casa, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, não é? Quando a gente vê um lugar à mesa vazio, não é? Mas será que é somente as mesas que Jesus se referia? Será que é só os lugares das mesas que ele estava falando, não é? Na verdade, ele estava falando do possível desrespeito aos princípios básicos do bom senso. Do bom senso, não é? E da nossa educação também. Para qualquer uma das circunstâncias das nossas vidas. Em qualquer lugar que nós estivermos, ou que nós formos, com quem estivermos, com quem nós formos buscar, com quem nós vamos nos encontrar. Qualquer lugar. Nossa postura, nosso jeitão de ser, não é? Será que nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto e nos colocamos lá na primeira fila, ou na primeira cadeira, ou no primeiro banco, ou no primeiro assento, ou no primeiro lugar da vida? E da fila?
não é? O quanto nós não brigamos, às vezes, por um lugarzinho lá no primeiro lugar da fila, não é não? A gente vê em shows, no supermercado, na drogaria, não é? Às vezes tem até briga, a gente presencia isso, não é? E às vezes nós acabamos por nos esquecer também que talvez alguém chegou atrasado, não é? Por motivos ali que não nos dizem respeito. Ah, chegou atrasado, sei lá, o bate-papo, a palestra, a exposição, o curso já começou, mas a gente não sabe o que aconteceu na casa da pessoa, com algum familiar, algum vizinho que foi socorrer, algum amigo que ligou e precisava falar alguma coisa, né? E precisava de atenção e a pessoa foi lá atender. Pode ser um deficiente físico, não é? Que não pode andar mais rápido, por exemplo, tem dificuldade de locomoção. Nós já paramos para nos perguntar, na verdade, não é qual o primeiro ou último lugar, mas qual o nosso lugar real à mesa. Será que nós já paramos para perguntar? Ou qual o nosso lugar nas competições? Será que nós vemos os nossos lugares como forma de competir sempre com alguém? Afinal, né, parece que nós estamos sempre assim, sempre competindo uns com os outros, não é? Parece que a vida nos leva a sermos assim. Então nós disputamos amor, disputamos ali o melhor lugar na hierarquia, não é? Se somos o primeiro ou o segundo lugar lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, lá em casa, né? O duro é quando é lá em casa, né? Lá em casa, quando existe esse tipo de disputa, aí danou-se tudo. Nem se fala nisso, não é? Às vezes tem essa competição entre irmãos que moram ali embaixo do mesmo teto. Entre marido e mulher, às vezes tem competição. Esquecem que, na verdade, precisa do respeito, que leva quase 50 anos de junção, né? De amor, de amizade, de respeito um pelo outro, não é? E aí, às vezes, vem aquela disputa do quem é mais inteligente, quem tem mais poder, não é? Muito se voga isso. Quando, na verdade, nós deveríamos ali trabalhar em equipe para que todos, no final, ganhem os louros, não é? Ganhem a luz, não é? Assim todos podem sair felizes de qualquer situação, não é? Mas para nós trabalharmos em equipe, mesmo que essa equipe seja, digamos assim, somente de 2 parceiros, nós precisamos nos abastecermos de humildade. Isso não tem discussão sobre isso, né? Eu me lembrei agora, eu não vou lembrar o nome de um filme que eu vi assim, mas muito foi usado de inteligência ali, porque foi deixado o orgulho de lado por um dos personagens, né? Porque o que a gente presencia quando há situações de liberdade, de apaziguamento, não é? De humildade e deixar o orgulho ou o egoísmo um cadinho de lado, não é? Às vezes a gente vê assim, fulano calou. Aí muita gente fala assim, quem cala consente. Não é assim que a gente lembra? Mas não é. Não é bem assim não, não é? Às vezes, quem cala... Tem uma parábola contada, eu não lembro se é Mateus que fala, do Jesus escrevendo na terra, na areia, não é? Então assim, quem cala, naquele momento... Não é no sentido de consentir com a situação, com o que o outro falou, com a postura do outro. Não é isso. Mas, às vezes, para ter um momento para ponderar. Ele mesmo ou ela mesma, não é? Analisar. E aí, assim, usando da sua inteligência, ser humilde. Porque humildade também carece de inteligência. Porque senão a gente sai dando soco, pontapé, batendo porta, jogando os negócios tudo na parede, no outro... E aí? Não é não? Você ri, né, moço? É assim mesmo, então. Aí com o exame da máxima, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado.
vale considerar que essa frase de Jesus, que não é a postura aí de se dar assim ares da humildade, né? Ou a de se rebaixar aí de forma exagerada e humilhante, porque daí tem isso também, né? Uma questão de humilhação quando a gente pondera, para ver a situação, então, que pode às vezes até nos levar aí a total conscientização da nossa localização dentro de nós mesmos. Eu não sei o seu nome, mas você fez assim, Lídia, Ana Cris, prazer. Ela falou assim, a gente para no silêncio para voltar-se para dentro de si, não é assim? Conscientização, localização de nós mesmos. Jesus não falou assim, quando você quiser entrar em contato, fecha a porta do teu quarto? Volte-se para dentro, vai lá para dentro, fecha a porta, porta. Essas são as portas do nosso espírito, as portas do nosso corpo. E a gente fecha essas portas e vai lá para dentro, fica lá quietinho, interiorizando, imaginando, pensando, ponderando sobre o que é melhor para si, no momento de relaxamento, né? Lá sozinho, você lá no seu quarto. Esse quarto não importa o lugar que você esteja, não é? Pode ser até sentado aqui na cadeira, tá vendo? Não é? Então nós falamos bastante sobre humildade. E o que é a humildade? Aí eu fui lá no Wikipedia, lá no nosso dicionário da internet, e lá está assim. Humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Aí vai, eu não sou fraco, né? Deixa eu xingar tua mãe. Deixa eu xingar teu filho, não é? Deixa eu bater no teu carro, não é? A gente vai descobrir quais são os nossos limites. Ou não, né? Vai simplesmente saindo distribuindo tapas, menos os beijos, né? Assim? Então, e agir, você vai conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar-se ser superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Não é saindo tentando ver que ela é quietinha, que a outra é mais quietinha, está ponderando da vida, que o outro está lá com o olhão, o outro participa, faz assim, ri, mexe a cabeça, que não, né? Então, assim, não é olhando a postura das outras pessoas de verdade, analisando como estamos nós. Porque nós precisamos conhecer a nós, não é ao outro. A partir do momento que nós conhecermos a nós mesmos, tudo que acontecer fora de nós, vamos dizer assim, em palavras grossas, no resto do mundo, não vai ter um efeito tão forte quanto tem hoje sobre nós tudo que acontece no mundo. Nós precisamos ver, ponderar, sentir o que está lá fora, o que está fora de nós? Sim, precisamos. Mas se nós nos conhecermos, a dor vai ser muito menor. Porque a gente vai saber exatamente qual é a avaliação que nós temos de nós e o que nós podemos fazer de ação, de atitudes, para que haja alguma mudança para melhor lá fora de nós, não é? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, lá no item 12, tem alguns dizeres que eu peço licença para ler só uma parte. Lá está assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, ou se furtava, não é? As situações. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse,
Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Quem disse isso foi o Espírito Pascal. Então, assim, tem um texto que nos ajudará a entender melhor sobre essa questão de orgulho e um tequinho também sobre a humildade, mas é um texto bastante longo. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se eu já não contei essa história aqui uma vez. Não lembro. Mas é assim, é uma pessoa se comportando de uma forma a deixar que uma pessoa que ficou sem visão e totalmente deformada... Eu já contei essa história aqui para vocês? Não. Eu vou contar porque eu acho que dá tempo, então. Fala assim: um casal vivia o sacramento do matrimônio muito bem. Já tinham aí 20 anos de casados. Um dia aconteceu um incêndio violento na casa deles. Os vizinhos chamaram os bombeiros. A mulher e o marido foram levados ao hospital. Dias depois, os médicos disseram ao marido: nós conseguimos salvar sua esposa, mas ela está irreconhecível. Da cintura para cima é um engruvinhado de pele. A boca deformada, perdeu um pedaço do nariz e um pedaço da orelha. Vai ser difícil ajudarmos sua mulher a retomar sua vida. O homem então disse com voz baixa: eu também sofri muito com aquele fogo, estou cego. Tenho que usar óculos especiais e uma bengala. Foram para uma casa que ganharam com a ajuda dos parentes e amigos, mas não saíam de casa. Ela ficou totalmente deformada. Viveram ainda juntos mais de 17 anos, quando a esposa veio a falecer. No velório, qual não foi a surpresa dos parentes e amigos? Ele estava sem os óculos e sem a bengala. Não tinha ficado cego. Mas ele sabia que aquela esposa jamais conseguiria sentir-se verdadeiramente amada se soubesse que ele estava enxergando a sua deformidade. Qual é a moral da história, não é? A moral da história é assim: amar é isso. Amar é ter coragem de fazer-se cego. Lembra o calar que nós falamos lá no início, né? Coragem de fazer-se cego para que o outro enxergue a luz. Que não precisava saber, ela não estava vendo como ela estava, não é? Ou seja, ele despojou-se de orgulho. Mas aí os senhores perguntarão, né? Nós vimos aqui para falar de amor? Será que falar de orgulho, de egoísmo, é falar de amor? Ou é só falar de orgulho e falar de humildade? Nós conhecemos o orgulho como sentimento ou um vício, uma mazela, ou seja, algo muito ruim, não é? Mas eu pergunto, existe orgulho bom? Não? Todo mundo fica com medo, receio, né, de responder? Não tem problema, que nenhuma resposta é errada. Porque as respostas são como a gente vê a vida hoje. Então nada está errado, né? Quando nós éramos crianças, nós devíamos assim, dávamos um orgulho danado para os nossos pais, quando nós não repetíamos de ano, não é? Não era orgulho de, nossa, meu filho ou minha filha.
E quando nós entrávamos então lá na faculdade, no curso superior ou no curso técnico, ia lá e era o melhor aluno da sala, não é? Era só festa. Aí a gente cresce, vem para a casa espírita e tudo muda. Não era orgulho que os pais sentiam? Que nós sentimos dos nossos filhos quando eles estão, né, lá no auge, no apogeu da vida deles? Na casa espírita fala que orgulho é chaga, né, da humanidade, egoísmo também. Mas como que fica isso então, né? Aí nós fomos lá no livro da irmã Cidufo, o Mereça Ser Feliz, lá no item 3, que é do Psicografia do Vanderlei de Oliveira. Ele fala assim: orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo de crescimento do espírito, um subproduto do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem. Princípio colocado no homem. O único que pode colocar princípio em nós, quem é? Deus, não é? Então, porque sem o sentimento de valor pessoal, orgulho, e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Então a gente precisa ter determinados valores, não é? Sentimentos que estão dentro do orgulho, da autoestima, não é? Para que a gente consiga entender onde é o nosso lugar no mundo, onde a gente pode chegar. Aí ela fala assim: o problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. Ele está presente em quase tudo o que fazemos. Isso o torna uma paixão, ou como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade. A esse respeito, afirma Allan Kardec, ela falando, né? Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. A este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 908. Então a espiritualidade, ela sempre comenta conosco que nós não entendemos ainda muitas coisas que eles nos passam, não é? Por termos aí faltas de palavras que possam expressar algumas situações que eles trazem de lá para nós. Ações que existem lá no mundo espiritual que nós não temos recursos para entender, mas tudo isso é ainda, né? Porque se a gente vai se conhecer, vai fechar a portinha lá do nosso quarto e vai passar a se conhecer um cadinho melhor, não é? Então, o orgulho ruim, se a gente pode fazer uma separação, a bendita da chaga lá comentada pela espiritualidade, é aquele sentimento de grandeza que muitos de nós desenvolvemos ao nos colocarmos como os melhores, não é? Os maiorais, desenvolvendo ali preconceitos, julgamentos, usando indevidamente do poder que nos são doados por Deus em algumas situações, não é? Que às vezes, poder que às vezes nós temos e nós nem sabemos utilizar, não é? Levamos para o lado do mal. Então, dessa forma é que criam-se as guerras, as guerrilhas, as nossas internas, não é? As nossas de cada um de nós, numa briga constante aí de nós mesmos, para conosco mesmo e com os nossos sentimentos, né? Com as nossas culpas, às vezes, e com os nossos remorsos também. E aquelas guerras externas que nós sempre comentamos aqui nessa tribuna, não é? Aquelas em que os homens querem poder, mais poder, não é? E não medem as consequências sobre quem ou de que forma, não é? Eles irão ferir, irão destruir seus próximos de caminhada, porque somos todos próximos irmãos de caminhada. Isso nós vemos todos os dias, não é? Essa guerra por poder,
o orgulho, né, e o egoísmo em alta, na falta de humildade. Orgulho bom, nós podemos dizer que seja o reconhecimento, não é? Reconheço, por exemplo, nas atitudes de um amigo, que ele superou alguns problemas que ele tinha, sei lá, com drogas, não é? Problemas familiares. Oh, nossa, eu reconheço que meu filho é um cara estudioso, ou minha filha é uma garota estudiosa, né? Uma gente boa, é uma pessoa prestativa. Isso é um orgulho bom, a gente só troca a palavra, reconhecimento. Eu reconheço que ela é uma pessoa legal, não é? É uma pessoa do bem. Eu tenho orgulho de ser amiga dela, porque eu reconheço ela como uma pessoa do bem, não é? Então, quando nós temos orgulho de nós mesmos, né? Quando nós nos sentimos felizes por ter feito algo de bom para alguém, também é um reconhecimento sobre nós mesmos, não é? Feito algo de bom em nós mesmos, quando nós fazemos para alguém. Então, se a gente voltar lá na nossa historinha do casal, se falou em amor, em coragem, não é? Para se fazer ali de cego. Alguém reparou o quanto de caridade também aquele homem praticou? O quanto de humildade que nos trouxe como modelo? O quanto de humildade ele exerceu? Quando nós falamos em amor, nós estaremos cedendo de nós mesmos, um pouco de paciência, um pouco de privação em prol dos outros. Nós estaremos também praticando a caridade conosco e com os outros. Imaginem, por exemplo, se o pior do acidente houvesse ocorrido com ele e não com a esposa, não é? Com certeza, ele teria querido que ela fizesse com ele, tivesse tido lá com ele, não é? A mesma postura que ele teve para com ela. Afinal, eles se conheciam, por isso que ele agiu daquela forma. Um conhecia o outro, eram muitos anos juntos, né? E eu me lembrei de uma passagem do Evangelho, em que o João Batista fala que ele precisava ser pequeno, né? Pois grande teria que ser Jesus, ou seja, ele tinha que dar passagem para o outro, né? Para quem realmente ele já sabia que precisava ter, não é? Essa postura de colocar em primeiro lugar. Então o esposo lá da nossa historinha, ele foi humilde quando ele se fez pequeno, se fez de cego, usou de uma bengala para enaltecer a esposa, não é? Que não precisava ali de mais dores. E como desenvolver esse sentimento, a humildade, e extirparmos aí o nosso orgulho e o nosso egoísmo, levando-se em conta o desconhecimento de nós mesmos, porque nós ainda não nos conhecemos, não é? Nos sintonizarmos na verdadeira essência da humildade, como olhar para as coisas como elas realmente são, e perceber que a nossa existência é responsabilidade unicamente nossa, de nós mesmos, de cada um de nós, e assim é que nós seremos nós mesmos de verdade. Então, ser humilde é investigar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, esse olho material que nós temos, mas com os da realidade, livrando-nos ali da imaginação, digamos assim, fantasiosa, de uma visão mental distorcida, não é? Nascida naqueles que sempre acham que merecem ali, por exemplo, os melhores lugares, não é? Em tudo, em qualquer âmbito da vida. O carinha é conhecido ali como aquele orgulhoso, né? Ou aquele egoísta, que é tudo só para ele. Então vale considerar que por não estarmos assim realizando constante exercício de autoobservação, quase sempre nós deduzimos ou captamos a realidade somente até certo ponto, né? E depois concluímos o restante a nosso bel prazer, ou seja, de qualquer jeito. Criando assim, às vezes, na maioria das vezes, né? Grandes ilusões e expectativas muito desgastantes que nos tiram aí dos nossos objetivos. Objetivos que na maioria das vezes nós não conseguimos planejar quais são, não é? Então não nos esqueçamos de que
Quem encontrou o seu lugar, respeita ali invariavelmente o lugar dos outros também, pois entende a própria fronteira, o próprio limite e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros também, colocando ali na prática o amor ao seu próximo. Então, para que nós encontremos o nosso lugar, é necessário que nós tenhamos, assim, uma simplicidade bastante lúcida. É difícil, né? A gente ser simples. A gente, às vezes, complica tanto as coisas por nada, não é? Nós acabamos trazendo muita situação ruim, simplesmente porque não vemos as coisas de uma forma simples, não é? Então, a gente precisa ali nos desapegarmos, não é? Nos livrarmos aí dos nossos enganos e das nossas fantasias. Isso fará com que nós encontremos aí a autêntica humildade. Então, para que nós não tenhamos que ceder o nosso lugar a outro, é indispensável que vejamos, não é, as coisas como elas realmente são e que usemos o nosso bom senso como ponto de referência para o nosso aprimoramento, como também para a nossa percepção da verdade como um todo, não é? Então, tudo procuremos em nós mesmos, assim acharemos sempre a possibilidade de encontrarmos o lugar que nos pertence perante a vida e de encarnados como desencarnados também. Porque hoje nós respondemos pelos dois mundos, pelas nossas duas vidas, não é? A nossa vida aqui em matéria, o nosso espírito ainda dentro de nós, aqui no nosso dia a dia. E depois, quando dormimos, né, esse nosso espírito sai para passear e conhecer outras possibilidades. E às vezes traz algum conhecimento para nós, mas que nós acabamos esquecendo ao acordar. Mas nós vamos nos lembrar sempre de tudo aquilo que os nossos espíritos viram e aprenderam, não é? Quando nós desencarnarmos. Então vamos procurar plantar, nesse momento, a partir de hoje, de já, não é? Tudo que nós precisamos para que nós possamos levar bons frutos para a nossa próxima vida, não é? Eu vou pegar 2 minutinhos mais, gente. Tem uma frase de Emmanuel que eu irei me utilizar para nós encerrarmos. É rapidinho. Emmanuel fala assim: humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas, e situados pela sabedoria divina, cumprindo aí os nossos deveres, sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Amigos, boa noite. Muito obrigada pela tranquilidade e paciência comigo, de cada um dos senhores, e até uma próxima vez. Você vai terminar? Pode terminar. Você quer? Tá bom, eu fecho então. Então vamos aproveitar esse clima gostoso que foi plantado aqui para nós hoje e que continuou durante esse nosso bate-papo de hoje, em nome de Jesus. Nós agradecemos por todos esses fluidos que recebemos aqui, nessa troca dos nossos fluidos deletérios, para que nós tenhamos uma semana rica, produtiva, de sabedoria, de saúde, de paz, de muito amor, de bastante trabalho. Nós agradecemos a oportunidade desta vida, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos e vibramos por tudo que temos e por tudo que somos, pelo nosso corpo perfeito, pelos nossos espíritos que estão no caminho do aprendizado. Agradecemos por todos aqueles que estão conosco no caminho, seja encarnado ou desencarnado. Agradecemos e vibramos por todos eles. Vibramos assim, Jesus, por todas as criaturas e criações de Deus, encarnados e desencarnados deste planeta Terra, por toda a fauna e flora. Vibramos assim, Jesus, em Teu nome, por toda a humanidade.
que essas vibrações chegam a todos aqueles que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Seja ela a dificuldade do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro. Que todos recebam e consigam, assim, utilizar-se da sua paz, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje, enquanto não conseguimos compreender os desígnios de Pai. Seja sempre luz em nossos caminhares, Senhora. Ilumina-nos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.